Boa tarde, amigos. Este é mais um vídeo sobre o assunto avivamento para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer a história e não somente conhecer a história, mas desejam que Deus envie um avivamento na sua igreja, na sua cidade, no seu país. Aquela manifestação poderosa de Deus para influenciar tudo que estiver ao nosso derredor. E eu quero aproveitar este momento para falar de um avivamento que aconteceu na Escócia, nas Ilhas Hébridas, que é um conjunto de ilhas no noroeste da Escócia. A maior destas ilhas chama-se Lewis e Harris. E este avivamento aconteceu no ano de 1949, quando duas irmãs, senhoras de idade, a irmã Peggy e Christiane Smith, elas começaram a orar por um avivamento. Elas acreditaram que Deus deu esta promessa baseadas em Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Por isso, elas passaram a orar. No mesmo tempo, sem saber das irmãs Smith, 7 homens tinham se comprometido a reunir-se 3 vezes na semana para orar por um avivamento. Depois de meses de oração, finalmente uma noite, um jovem diácono se levantou dos seus joelhos e começou a ler Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Em resposta a este desafio de Deus, eles caíram de joelhos em confissão e reconsagração. Começaram a pedir com ainda mais sinceridade. 1 hora depois, 3 deles estavam prostrados no chão, exaustos. Às 5 horas da manhã, o avivamento chegou. O celeiro estava repentinamente cheio da glória de Deus. E o poder se manifestou, encheu aquele pequeno celeiro e abalou toda a comunidade. O
pastor da igreja local, o reverendo James Mackay, convidou um pregador chamado Duncan Campbell para visitar a ilha e pregar naquele lugar. Ele chamou esse pregador para abanar as chamas do fogo do avivamento. Na sua primeira noite na ilha, Campbell pregou na igreja lotada, porém, aparentemente sem um grande mover do Espírito. Algumas pessoas continuavam orando numa casa depois do culto. Na cabana, aproximadamente 30 pessoas se ajoelharam em oração e começaram a interceder diante de Deus. Aproximadamente às 3 horas da manhã, Deus invadiu o lugar e uma dúzia foram prostradas, atônitas no chão. Algo tinha acontecido. Deus estava agindo como Ele tinha prometido. O avivamento tinha chegado. E os homens e mulheres estavam prestes a encontrar libertação. Quando o grupo deixou a cabana, eles acharam homens e mulheres buscando a Deus. Luzes estavam acesas nas casas ao longo da estrada. Ninguém parecia estar pensando em dormir. 3 homens foram encontrados deitados pela margem da estrada numa torrente de convicção, clamando a Deus por misericórdia deles. O Espírito de Deus estava entrando em ação e logo a paróquia de Barvas estava completamente agitada. É isso que acontece, meus queridos. É trabalho sobrenatural de Deus em resposta à oração desesperada de um povo. Duncan Campbell foi o pregador naquela igreja. E Wesley Dewell fala sobre o segundo culto no dia seguinte. O segundo culto terminou no mais completo silêncio. Deus falava aos corações. No final, Campbell despediu a multidão e o prédio esvaziou-se. Mas, de repente, a porta da igreja se abriu. De novo. E um presbítero fez sinal para o pregador ir até ele. A congregação inteira estava do lado de fora, tocada pelo Espírito. Ninguém queria ir embora. Outras pessoas que não tinham assistido o culto foram atraídas de suas casas pelo poder do Espírito Santo. Muitos rostos mostravam profunda convicção. Campbell, pregador, chamou todos de volta à igreja. A presença majestosa de Deus era tão profunda que os não salvos começaram a gemer, aflitos
e a orar arrependidos. Até os cristãos sentiram o peso do seu pecado. De repente, um grito vibrou no ar. Um dos soldados de oração do grupo dos jovens foi tocado até o ponto de agonia, enquanto derramava sua alma pedindo o reavivamento. Ele caiu prostrado no chão em transe. Homens fortes clamavam por misericórdia. E à medida que cada um recebia a segurança da salvação, outros louvavam a Deus e até davam gritos de alegria. Uma mãe colocou os braços ao redor do filho, agradecendo a Deus, enquanto lágrimas de alegria corriam pelas suas faces. As orações de anos foram respondidas. Durante 5 semanas, o poder de Deus foi derramado sobre aquela região. Numa ocasião, quase 600 pessoas, encaminhando para a igreja, foram tocadas de repente pelo poder do Espírito Santo e se ajoelharam na estrada em arrependimento. Duncan Campbell, pregador, conduzia 4 cultos todas as noites, enquanto durava o mover poderoso do avivamento. O fogo de avivamento se espalhou para outras comunidades. Cathy Walter relata o que aconteceu na pequena aldeia de Arnold. Há pessoas em Arnold hoje que podem verificar o fato de que enquanto o irmão orou, os pratos no armário balançavam enquanto Deus liberou o seu poder. Em seguida, ondas e depois de ondas do poder divino passou pela sala. Simultaneamente, o Espírito de Deus passou pela aldeia. As pessoas não puderam dormir e as casas ficaram iluminadas a noite toda. Pessoas andavam pelas ruas em grande convicção. Outros se ajoelhavam ao lado de sua cama, chorando, pedindo perdão. Quando os homens saíam da reunião de oração, o pregador entrou na casa para pedir um copo de leite e encontrou a dona da casa com 7 outras mulheres, de joelhos, clamando a Deus. Dentro de 48 horas, o bar, normalmente lotado com homens da aldeia, estava fechado. 14 jovens que estavam bebendo foram gloriosamente convertidos. Estes mesmos homens poderiam ser achados depois 3 vezes por semana, com outros nos seus joelhos orando para que seus colegas e para que a expansão do avivamento. Foi nessa aldeia que dentro de 48 horas muitos jovens tinham entregue as suas vidas a Cristo e poderiam ser achados nas reuniões de oração. A presença de Deus a se espalhar pela região. Havia mais 2
ondas de avivamento em 1952 e 1957. O jornal falou sobre os frutos do primeiro avivamento. Muitas pessoas estão comparecendo às reuniões em Lewis hoje, que assistiram aos cultos no domingo antes do avivamento. Males sociais foram varridos como por uma inundação nas comunidades lotadas por este movimento maravilhoso. Homens e mulheres estão vivendo para Deus. A adoração familiar está quase em todas as casas. 5 ou 6 reuniões de oração numa semana na paróquia. Os pastores e presbíteros estão edificando homens e mulheres na fé. Todas as centenas que vieram a Cristo na primeira onda do Espírito até agora, só 4 mulheres jovens deixaram de comparecer às reuniões. Meus queridos, isso é avivamento. É manifestação praticamente espontânea de Deus. Nada previsto, nada programado. O único antecedente, oração. Você quer participar disto? Ore. Comece a orar. Vamos buscar um avivamento para a nossa cidade, para a minha cidade e para o nosso país. Deus é poderoso para fazer acima daquilo que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Fique com mais esta mensagem e compartilhe com outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.